Presidente da Rede de Farmácia São João, Pedro Henrique Brair, bem-vindo ao Gaúcha Mais, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Kelly Matos. Boa tarde. Eu quero também cumprimentar aqui o professor Heron, que está conosco, do marketing, e o doutor André, que me acompanha. Então, para nós é um prazer estar aqui num veículo de comunicação, né, de grande massa, líder de audiência, e a gente contar um pouquinho da nossa história, né? Isso aí é muito importante para nós. Ô, seu Pedro, conta, as pessoas não eu conheço o seu Pedro, sou cliente e sou quase sócio já da São João, assim, sócia? né? Opa! Só me falta o dinheiro, né? Exato. Só me cabe a parte Tá apenas de ir fui na inauguração do Barra, fui na inauguração do centro de distribuição, é uma festa linda lá em Passo Fundo, isso, né? Foi muito legal. Nos prestigiou, foi muito bacana, mas as pessoas acho que não sabem, né? E eu gostaria que o senhor compartilhasse do início, né? Do seu envolvimento, de como começou, da história do seu Pedro lá, ainda, né, quando nem imaginava que ia ter uma rede, e se o senhor depois, quando vê tudo isso, o que passa na sua cabeça, assim, relembrando o início da sua trajetória? Oportuna a sua pergunta. As pessoas têm curiosidade, e como a gente é gaúcho, mas é do interior do Rio Grande do Sul, né, eu iniciei minhas atividades com um tio, na cidade de Iraí, né, ainda muito jovem, e depois eu fui a Santo Augusto. E eu fiz o auxiliar de enfermagem, foi uma pessoa bastante muito curiosa, né? E tinha sonhos. Então eu trabalhei em hospital, trabalhei em farmácia, e aos 19 anos eu tive a oportunidade de ter a minha primeira loja. Com certeza muitas pessoas que nos ouvem me conhecem pessoalmente e são testemunha ocular da nossa trajetória. E o senhor atendia lá, né? Atendia, né? Eu era um balco farmacista. E foi em 1979. Existia uma carência de profissionais, tinha poucos cursos de farmácia, né? Então a legislação é antiga, mas não era tão atuante a fiscalização. Então o farmacêutico, o responsável técnico, uma vez por mês nos estabelecimentos e assinava, e mais ou menos assim era o procedimento. Depois que foi exigido realmente a presença do responsável técnico dentro das lojas, que hoje nós estamos, nossas lojas, todas elas têm devidamente regulamentado dentro da lei, daquilo que exige que contempla a legislação. Então o que aconteceu? A gente com carisma, com determinação, sempre prestando um serviço à comunidade, atendendo a todos indistintamente, ainda muito jovem, eu tinha aproximadamente 20 anos, foi quando eu adquiri essa loja do seu Anaurilindo Rodrigues de Almeida, vulgo popular São Nanau, e ali eu iniciei minhas atividades, né? E foi decorrendo que nós fomos crescendo, né? Foi criando uma simpatia com a comunidade, né? E acabei indo para a cidade de Santo Augusto, né? E em Santo Augusto eu fiquei bons anos lá, fui presidente da associação comercial, também tive bastante êxito. E um período que eu passei lá, eu acabei vendo que não queria mais naquele momento, naquela cidade, eu vi que tinha um potencial maior de crescimento. Eu acabei dando meu primeiro passo e fui para a cidade de Nova Prata, que foi a nossa primeira filial. E de Nova Prata iniciou o crescimento, a gente tem umas dificuldades no início, a gente está na zona de conforto, um medo, uma insegurança, porque empreender não é algo fácil, né? A pessoa tem que se desafiar-se, tem que superar o medo, a insegurança de riscos que ocorrem de uma tamanha responsabilidade que tu tem. A burocracia. Exatamente. Aí a gente foi à cidade de Veranópolis Amaral, e aí iniciou o nosso crescimento. Aí foi no ano de 2000, por aí. Em 2001, eu acabei me instalando na cidade de Passo Fundo. E lá realmente, a gente com muito trabalho, com muito esforço, sempre que engajamento de pessoas ao lado, a gente iniciou o nosso crescimento. Mas que eu estou no ramo, que iniciei as atividades, foi no ano de 79. Iniciei na pequena cidade de Campo Novo, que fica na região celeiro, né? Fica próximo da cidade maior, ali que é a cidade de Três Passos. A sede fica em Passo Fundo hoje. Hoje a nossa sede fica na cidade de Passo Fundo. Centro de distribuição é perfeito. Lá. Em 5 anos, porque em 2013 a Farmácia São João inaugurou a loja de número 300, que já era uma rede grande. Sim. Hoje é 700, né? Então 400 lojas em 5 anos. E coincidiu com um período de crise na economia brasileira. Certamente muita gente pergunta para o senhor como é feita essa expansão. O senhor busca outros investidores, tem parceiros, é capital próprio da empresa, o senhor recorre a bancos.
O senhor tem algum incentivo fiscal? Como é feita essa expansão e no ritmo do último ano, são 100 lojas em mais ou menos um ano, né, que o senhor inaugurou, né? Dá 3 por dia, uma a cada 3 dias, uma a cada 4 dias praticamente, né? Na verdade, antes do 2013 a economia vinha em expansão até 2014, né? É aquela velha frase, né? A gente tem que surfar no momento certo. E ali certo. O senhor já fez o planejamento. A gente fez o planejamento. É um momento que estava em ascensão, estava crescendo e a gente aproveitou esse momento. Evidente que é uma consequência. Nós, como a empresa, ela foi estruturada desde o ano 1979. Então, é evidente que a gente tinha algumas economias, a gente tinha algumas bases, né? Isso não foi de uma noite para o dia. Nada acontece por acaso e de forma surpreendente no momento. Então, o que houve? Foi sempre com embasamento, foi sempre com muito trabalho, foi sempre muito com esforço, com estratégia, pensado. E, evidentemente, que as pessoas que estão ao meu lado me ajudam muito, né? Existe uma estratégia do engajamento e a minha principal função dentro da empresa é mobilizar as pessoas em torno de um objetivo, né? E quando isso aí é feito com muita coerência, acaba tendo um resultado, acaba tendo êxito. E é isso que a gente pratica todos os dias, né? É mobilização, é trabalho, é busca constante em aperfeiçoamento, é buscar mercado, é pesquisa onde vamos nos instalar. E o crescimento é um giro. Quando tu consegue ter êxito naquilo que tu faz, evidentemente que nós não retiramos os valores da empresa, né? É reinvestido no nosso próprio negócio. Os recursos, né? São da empresa, né? São da empresa mesmo, genuinamente da empresa. O senhor não tem sócios? Não, eu tenho sócio sim, meu sócio é o governo, é o sócio majoritário, com tem certeza. Eu, seu e Pedro. de qualquer empresa. Mas essa pergunta do estágio é interessante, porque a gente vivia um ano de crise, de conturbação, ainda vive um pouco, né? Conturbação política, de insegurança. As pessoas não lhe perguntavam, mas vem cá, do senhor tá louco, como é que tá fazendo um investimento, uma expansão num momento desse de tanta incerteza? E é um mercado muito competitivo, né? Tem muitos concorrentes no mercado. É aquela velha frase, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Então, assim, o empreendedor ele tem que ter um modelo mental muito positivo. Claro, ele tem que medir o que ele vai fazer, como vai fazer, porque ele tem uma responsabilidade muito grande, não é com o seu dinheiro, e sim com todas as pessoas que estão próximas de ti. Hoje uma empresa, ela não tem um dono, ela pertence a uma sociedade, porque nós estamos hoje integrados em várias comunidades. Então a responsabilidade da gente é muito grande. Então tudo que a gente faz, com certeza, a gente mede, a gente pensa, a gente analisa. Mesmo que tenha algumas lojas que não estejam dentro do ponto de equilíbrio, isso é normal, são alguns riscos que a gente corre, é perfeitamente possível correr. Mas a grande maioria a gente tem êxito, né? Nós, quando adentramos as comunidades, a gente é muito bem recebido. Olha, tem cidades aí que é feita uma festa maior do que a do final do ano, não? Mas é verdade. Mas chama muita atenção. Tem música na inauguração. As pessoas gostam muito, realmente a gente movimenta a comunidade, a gente prestigia as comunidades, porque nós somos uma empresa do interior. O Rio Grande do Sul hoje tem 497 municípios, a gente está nos municípios aí, tem municípios com 10 mil habitantes, a gente está presente. Então, assim... Quantos municípios no Rio Grande do Sul? Eu não estava comentando, o Rio Grande do Sul tem 497 municípios, e nós estamos presentes em próximo de 200 municípios. Então, nós estamos em muitas cidades pequenas, né? Que a gente é muito presente na comunidade. Então, e a gente, assim, quando a gente inova, quando a gente melhora, a gente também desperta nos outros segmentos, não só no segmento de farmácia, que é possível empreender, que é possível realizar, que tem mercado, né? Que mesmo que nós atravessamos por um momento assim de crise, de às vezes um certo pessimismo, a gente culpa muito o governo do estado, o prefeito, as lideranças que tem, o governo federal, mas às vezes esquece de fazer a parte da gente. Então, o que a gente tem? A gente faz a parte da gente, né? Tem pessoas que têm poder aquisitivo, que tem que despertar no consumidor o desejo de comprar, o desejo de compra, e é isso que a gente faz muito bem, treinando as pessoas, né? São quantos mil funcionários? Hoje nós temos aproximadamente 11 mil colaboradores. 11 mil funcionários. Nossa Senhora. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nós estamos presentes hoje no estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e algumas unidades no estado do Paraná. E o próximo passo é sair da região sul? A empresa, momentaneamente, é evidente que a gente não pode parar com a expansão. Né?
ela é importantíssima, né? A razão de uma existência de uma organização são os teus consumidores, são os teus pontos de venda. A empresa nasce ao contrário, é do ponto de venda até a estrutura da organização do seu organograma. Mas o ano passado nós fizemos investimento estrutural e esse ano nós estamos trabalhando muito forte na inteligência do negócio, né? Então nós implantamos o SAP, o Go Live foi no dia 2 agora desse mês. De processos, de abril, né? Mais sistemas internos, né? Então a empresa está preparando para a sustentabilidade do negócio. Tá? O envolvimento é muito grande, a energia da empresa está bastante voltada para isso aí, muito trabalho, investimentos, mobilizações, para que a gente possa se fortalecer e se preparar para partir para outros mercados, né? dentro do próprio país, né? Então isso necessariamente passa por uma reestruturação interna, principalmente em termos de tecnologia de inovação. O senhor citou o fato de ser do interior, assim, né, de ter nascido num município do interior, onde a relação com a comunidade é muito próxima, né? É quase familiar, assim, né? O senhor acha que esse é o diferente da São João, assim, de ter essa relação de proximidade? Isso é um dos fatores que, com certeza, nos traz um êxito, um sucesso. Então, a gente é uma empresa que trabalha bem com essa situação do interior, a proximidade do consumidor com a empresa, né? A gente sabe que hoje o mundo digital está aí, né? Cada dia cresce mais, mas a gente acredita muito no ser humano, no indivíduo, na essência do indivíduo. Então, o acolhimento, o tratamento, um bom dia, uma boa tarde, conhecer a pessoa pelo nome, isso aí faz com que fidelize, porque preço, produto e prazo, as empresas nem deveriam ser constituídas se elas não tivessem isso aí. Isso não é um diferencial, isso é uma obrigação. Mas tem outras coisas que são que diferenciam, né? Seria esse acolhimento, esse aconchego, né? Fazer com que as pessoas adentrarem a tua loja se sintam em casa. É claro que tem que ter o produto, tem que ter iluminação, tem que ter estacionamento, tudo aquilo que é perfeitamente possível. Mas a gente percebe que ainda, por mais que evolua muito a tecnologia, o ser humano, ele faz a diferença. Eu vejo uma expansão da gama de produtos nas farmácias. Daí em todas as farmácias, né? Vendem chinelo, vendem picolé, já tem muito forte setor de perfumaria, de beleza, inclusive é uma das fontes de aumento de receita das farmácias. Hoje, qual o percentual nas vendas de uma farmácia em relação a medicamentos e outros produtos? Chamamos o HP, que seria higiene e beleza, né? E os produtos de conveniência. Isso aí é de competência do Estado. Nós temos um liminar através da Abrafarm, que a gente é associado, então nos permite vender esses produtos chamados de conveniência. Eles, na verdade, como uma farmácia ela fica aberta mais tempo, ela oportuniza o cliente a adquirir algum produto. Compra rápido ali o carro. É uma forma de facilitar o consumidor, já que ele está ali dentro, aqueles produtos que ele precisa, ele consegue adquirir. Eu acho que isso aí é um ganho, né? Na velocidade que nós vivemos hoje, onde o tempo é tão importante para qualquer um de nós, né? Então, na medida que tu está prestando um serviço, há um processo de ganho, evidente nós que comercializamos e o consumidor que consegue adquirir o seu produto. Uma pergunta que os ouvintes fazem aqui, por que São João, o senhor é devoto? É muito oportuna a sua pergunta. Quando nós estávamos em Santo Augusto, o padroeiro da cidade era São João. E quando nós fomos para Nova Prata, o padroeiro da cidade era São João. E como nós tínhamos lá o nome de Droga Faro, as pessoas confundiam muito, porque a droga, porque nós vendíamos droga, e realmente eles tinham razão, nós vendíamos droga, só que as nossas drogas são drogas lícitas, né? Então o que ocorre? Daí a gente achou melhor trocar o nome, e foi de forma intuitiva, não foi pesquisado nada, foi de forma intuitiva, a gente colocou São João, e como nós estávamos numa região da Gringolândia, o nome soou muito bem e tivemos muito sucesso. E todo mundo sabe aí que predomina no Brasil o catolicismo, né? Que existe o João Evangelista e o João que é o precursor do cristianismo. E muitos perguntam qual é dos dois João. A gente é os dois. Que daí não tem erro, não. Me conta uma coisa, Pedro Henrique Brair, presidente da Rede Farmácia São João. As empresas geralmente patrocinam os clubes de futebol. E vocês decidiram patrocinar os juízes, que são odiados, os árbitros são odiados normalmente por todos os torcedores, né?
quando toma uma decisão é odiado por um, depois é criticado pelo outro. E qual o retorno que vocês tiveram quando começaram a patrocinar o uniforme dos juízes de futebol? Olha, na medida que quanto mais polêmica tiver, né, quanto mais os juízes estiverem envolvidos, com certeza mais a imagem da empresa aparece. Mais aparece, claro. claro. E a gente tem consciência que a gente trabalha com credibilidade, que a gente faz as coisas certas do juiz, que faça a parte dele, que seja dentro do apito dele, que ele é a autoridade máxima dentro do campo, que ele haja com imparcialidade e a gente torce para ele que faça a arbitragem correta, né? E, ao mesmo tempo, quanto mais a nossa imagem aparecer, mais ela está presente na cabeça dos consumidores. Esse é o nosso desejo. Leandro, são 700 lojas, né? São 700 lojas, hoje em São Leopoldo, né? Qual é o limite? Onde é que o senhor quer chegar ainda? Hoje a empresa, o limite, a gente espera que a economia, eu acho que é o desejo de todos nós, né, que haja um crescimento. E na medida que a gente fizer pesquisa e que tiver a necessidade de mais uma loja, evidentemente que nós estaremos lá, né? Tem sempre gente pesquisando, gente prospectando o mercado. Mas nós também estamos, com a nossa estratégia, ir a outros estados da federação. Então, por isso que eu comentei com vocês, que é um momento de bastante investimento na infraestrutura interna, de preparação, para que quando nós possa se distanciar e a outros estados, a gente esteja bastante preparado, já, principalmente com a tecnologia de informação, né, e respaldado na inteligência do negócio. O senhor passou por um episódio em 2012, sei que o senhor já falou sobre isso depois, né, que foi numa operação, o senhor foi preso temporariamente, depois o próprio Ministério Público pediu arquivamento, foi determinado pela Justiça numa investigação lá em Três Passos, em compras da Prefeitura. O que ficou daquele episódio para o senhor, que já era, na época, um grande empreendedor, já tinha uma grande loja e ficou no noticiário como um preso numa operação policial? Na verdade, para ver como é difícil ser hoje empresário, ter sucesso, né? Então, foi uma atrapalhada generalizada, né? Onde, evidentemente, o Ministério Público, eu não fui nem denunciado, foi uma cidade que eu nunca estive lá, né? Foi comentado que era o mentor intelectual de toda a organização lá. Que compras da Prefeitura? Não, realmente, a Prefeitura, num período de 4 anos, comprou de nós R$13.700. De uma farmácia lá? De uma filial nossa, num período de 4 anos, que dá um valor insignificante. Mas o que eles buscavam não era isso, era como se eu fosse o mentor intelectual de toda aquela situação, que eu não sei o desfecho que deu. E foi totalmente equivocado, né? Tanto é que eu não fui denunciado nada. E isso aí, de alguma forma, atrapalhou o senhor em algum momento? Pessoas que conheciam o senhor desde lá da primeira loja, de repente começaram a suspeitar, criou muito embaraço para o senhor? Não, na verdade, no momento sim, né? Porque todos nós, quando algo que é desagradável, né? E principalmente aquelas pessoas que confiam na nossa empresa, que confiam na nossa marca, né? Aquilo mancha, e realmente nós vivemos num processo que tem bastante concorrência, então muita gente se aproveitou daquilo ali, e não há como negar que nos causou prejuízo. Tanto é que nós temos uma ação contra o Estado. O Estado não pode ser representado por pessoas, né, que de forma leviana, né, e intempestiva saiam aí prendendo pessoas e fazendo estardalhaço, espetacularização em cima de uma pessoa que não tem absoluta nada a ver. Isso é vergonhoso para aqueles que participaram dessa operação e depois não ter, inclusive o próprio Ministério disse assim, senhor Pedro Henrique Brayer, não tem qualquer indício, não é que existe qualquer indício. Porque nem apresentou a denúncia, né? Não apresentou a indício. Mas a gente, assim, hoje para ser empresário, a gente passa por tantas e tantas coisas, que essa parte tributária que nós enfrentamos aí também dentro das federações, não sei se vocês já tiveram algum tema disso aí, né? Sim, a diferença, dentro do próprio, agora que vocês estão expandindo, né, que para cada estado que vocês vão, isso tem essa já é um absurdo que existe também na parte tributária, que são, hoje parece que é outro país, né? Nós dentro dos 27 estados das federações, cada um deles tem um regimento, né? Aqui do lado está o doutor
André, que é um especialista da parte tributária, ele sabe. Nós tivemos a oportunidade de estar em Santa Catarina, fomos recebidos pelo governador e pelos auditores fiscais, e a gente ficou surpreso da diferença de ICMS. É impressionante, né? A diferença, do exemplo, assim, ó, eles têm do Fundo Constitucional, desde o BNDES. O que acontece lá? Eles têm, a metade do nosso, né? Aqui, se tu colocar o spread, vai a 14% ao ano deles, não chega a 6%, né? Imposto de renda tem 75%, doutor? Tem Isso. Boa tarde, Eliana. Boa tarde, Kelly. Realmente, nós estivemos no estado de Goiás, porque o cenário hoje tributário para o empreendedorismo ele é estéreo. Então, o empreendedor ele precisa encontrar fertilidade num contexto estéreo. Para que vocês tenham uma consciência prévia do cenário que nós enfrentamos hoje, o Brasil regulamentou recentemente os incentivos fiscais interestaduais de maneira que permitiu também que muitos estados tivessem benefícios diferentes, certo? Então nós vamos para Goiás a um benefício fiscal de 4%, o Rio Grande do Sul é 1,7%. Você tem até uma concorrência. Isso cria um cenário de concorrência muito forte. No mundo hoje, a carga tributária representa em média 6,1% do preço do medicamento. No Brasil ela representa 32%. Por isso que o sócio é o governo. Exatamente. 32%. E algo muito interessante, porque desde a Constituição, desde sempre, a saúde, a dignidade humana sempre foi prioridade. E é para São João, porque o propósito de São João é servir. Essa é a melhor oportunidade que temos. E a tributação no medicamento de uso humano no Brasil ela é extremamente elevada, ao passo que o medicamento de uso animal é isento de ICMS. Sim. Então há uma contradição, a gente precisa batalhar com isso, o cenário é esse, certo? Então é preciso ter motivação, ter essa ligação estreita com o propósito, e é por isso que nós, da Rede Farmácia São João, estamos cada vez mais motivados. Precisamos buscar cada vez mais mercados, mas também agradecer ao cliente, ao consumidor gaúcho, ao consumidor das regiões onde nós estamos, da maneira que ele nos acolhe, porque empreender nesse cenário não é fácil. São muitas mensagens aqui, inclusive pessoas que acompanharam o seu início lá desde a primeira farmácia. Ele atendia tem um senhor aqui, imagino que já é um senhor, né? O Baltazar, taxista em Porto Alegre, ele disse que foi em Graxate, em Santo Augusto, Sim. E atendia o senhor lá, quando ele estava lá ainda guri, né? Saindo, né? Depois ele hoje está em Porto Alegre, aqui, trabalhando como taxista. Algumas perguntas algumas a gente já repassou, que são feitas pelos ouvintes, mas tem outras. Primeiro, os prédios são sempre próprios, alugados, tem algum padrão? Tem uns que são investidores, importante. A empresa também tem a Braille Imóveis, né, que tributariamente ela está no presumido, né, então ela aluga para comércio e esquemas Brailles. Isso é importante, que a gente está sempre construindo, né? Agora mesmo nós temos umas 3 obras que são nossa particular, e a gente também tem está na área do agronegócio, né? Então, porque a gente nunca sabe o dia da manhã. Diversifica. E a responsabilidade não é por um enriquecimento da minha pessoa, é a responsabilidade que a gente tem com essas 11 mil colaboradores que estão conosco. Então, a gente tem que estar sempre preocupado, né, com as pessoas também que estão do teu lado, que necessitam do teu sucesso, do teu êxito, porque hoje é importante a solidez de uma empresa. Até para o teu próprio crescimento, para novos investimentos, a empresa tem que ser sólida, tem que ser saudável. Então, tem dificuldade de crescimento também, até de confiabilidade no mercado, e aquelas pessoas, daqueles investidores que fazem parceria contigo. Outra curiosidade, os ouvintes tendo a oportunidade de fazer a pergunta ao presidente de uma rede, né? Alguns questionam por que uma loja tão próxima da outra, às vezes na mesma rua, na mesma quadra até. A gente tem, por exemplo, no centro histórico. Ao mesmo tempo tem pessoas que mandam, por que não abre uma loja aqui, por que não abre uma loja lá, gostaria de ter uma loja perto de casa. Como é feito o estudo para saber da viabilidade, onde colocar um ponto de venda? Que dados que vocês levantam para fazer tomar essa decisão? Muitas pessoas nos questionam, mas nós temos vários exemplos de sucesso, uma próxima da outra. E não é só o segmento de farmácias, acontece em outro segmento também. E nem todas são bem-sucedidas. E aquelas que não alcançar o ponto de equilíbrio, não há nenhum motivo de constrangimento de nós alterar ou encerrar a atividade e colocar em outro local. Mas são poucas. A grande maioria, ela não divide, ela soma. Então, nós acertamos em vários lugares. A grande maioria nós tivemos êxito. Em várias cidades nós temos aí 2, 3 lojas, e elas não houve uma queda de número de clientes. Pelo contrário, houve um crescimento, né? Houve uma boa aceitação.
e houve um crescimento. Nós aumentamos nossas vendas, aumentamos a nossa participação no mercado, nosso market share. E a pesquisa, vocês levam em conta a quantidade de pessoas que passam no local, a quantidade de concorrentes no entorno para tomar essa decisão? Olha, são vários aspectos. Não querendo conte o segredo, né? Não tem muito segredo. Não tem porquê a gente, na medida que a gente é bem transparente. O que ocorre? A gente analisa também o número de concorrência, vê a necessidade de mercado, né? E se nós tiver oportunidade de abrir mais uma loja, se comporta dentro ali. Claro que ela tem um custo, todo o comércio, ainda mais o segmento nosso, né? Tem que, no mínimo, chegar no ponto de equilíbrio para ela sobreviver e tem que dar resultado. Porque o alimento de uma empresa é o lucro mesmo, que nós trabalhamos na área da saúde, que a saúde é uma grande dádiva, mas ela tem que ter resultado. Nós trabalhamos com medicamentos, trabalhamos com produtos também cosméticos, que hoje que as farmácias estão trabalhando muito com isso aí, né? Muito. Então, ocorre que são os produtos que melhoram a autoestima das pessoas, não necessariamente para te adentrar dentro de uma loja, tem que estar doente ou comprar medicamentos. Tem produtos de higiene e beleza, que eu acho que hoje todo o segmento farmacêutico, e nós trabalhamos muito para isso, que essa lacuna seja preenchida, principalmente a parte feminina, ao adentrar de uma farmácia, consiga encontrar produtos, né, de higiene e beleza que ela necessita no seu dia a dia e se sinta satisfeita dentro daquilo que ela encontra. Uma última, não posso terminar a entrevista, eu estava esquecendo aqui, os ouvintes estão lembrando. Eu pergunto para o senhor, o que o senhor está achando da propaganda de graça que o senhor ganha nas redes sociais com as brincadeiras? Por exemplo, uma farmácia São João em Marte, na Lua. Os famosos memes, seu Pedro, que o pessoal faz um monte de brincadeira. Tô com medo de sair de casa, que daqui a pouco vão abrir aqui uma farmácia São João no meu terreno. Como o senhor vê a brincadeira que virou a expansão das nós somos uma lojas. empresa assim, que a gente é muito participativa e a gente trabalha e a gente faz com que as outras pessoas também nos dê opiniões e envolve as pessoas. O grande líder tem que ter a capacidade de ouvir, né? E envolver as pessoas, para as pessoas participarem e ter esse engajamento e ajudar a construir junto. Eu gostaria que o professor Heron respondesse principalmente aquela situação lá de Santa Cruz, que foi um case muito positivo do que a pessoa fez. Alguém fez com o intuito até destrutivo como crítica, e alguém foi lá e provou o contrário, mostrou de forma muito positiva. Qual foi o episódio, Heron? Boa tarde. Peraí que o microfone não está ligado, vamos ver. Qual que é o número que está ali do teu lado? 8. 8? 8. Vamos lá, Heron. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, sim. Leandro. Boa tarde, ouvintes. Exatamente como o seu Pedro falou, nós tivemos um episódio positivo com relação aos memes, Kelly. A gente não pode negar que é uma propaganda. Não deixa de ser uma propaganda, é a nossa marca aí por todo o Brasil. Tem a questão do humor, mas acima de tudo reflete aí o poder da marca Farmácia São João. Nós fomos surpreendidos com uma postagem, um meme que foi criado em Santa Cruz, por um personagem da comunidade chamado Mensageiro das Sombras, onde ele coletou outros memes, e em cima desses memes ele criou um específico, no qual ele dizia que sim, na minha cidade tem muitas farmácias, e essas farmácias empregam muitas pessoas, e essas pessoas têm muitas famílias. Então, para nós, isso foi um alento, foi um comentário extremamente positivo, porque muitas vezes a brincadeira ela não reflete a importância e a responsabilidade que tem uma empresa como a Rede Farmácia São João hoje, que emprega mais de 11 mil pessoas. Se a gente for multiplicar aí pela média, que o IBGE disse que uma família tem em torno de 4 pessoas, são 44 mil pessoas aí que hoje recebem o seu pão e o seu alimento na sua mesa, graças ao emprego que tem dentro da Rede Farmácia São João. Mas o pessoal brinca muito, eu botei na internet agora. Minha mãe vindo para Pelotas é top, fica contando quantas farmácias São João tem no caminho. A mãe da pessoa colocou aqui. A outra botou assim, não sei o que tem mais hoje em dia, se é igreja, barbearia ou farmácia São João. Eu coloquei hamburgueria também, que também tá bombando, é só o que tem. E o pessoal super entrando na brincadeira, aqui, né? Nenhuma empresa no Rio Grande do Sul que tenha tantas lojas. É impressionante. É verdade, para ver o nível de responsabilidade que nós temos. Essa tua pesquisa, né? Esse teu dado, eu já pensava nisso aí. Não tem. A gente no foi estado atrás, do Sul, acho que não tem um levantamento sobre isso. No sul do país não tem. Que realmente seja de uma proprietária. Eu não me sinto bem a palavra dono, a gente não é dono de nada. Mas poderia ser franquia, não é franquia. Não é loja própria. Filiais, a gente trabalha muito com as pessoas do lado. Todas as coisas que a gente faz é porque alguém acredita no nosso trabalho, porque a gente mobiliza as pessoas, né?
e porque tem um objetivo maior, tem uma estratégia, e a gente só tem êxito se realmente conduzir as pessoas para aquele determinado objetivo. Você sabe que o estágio a gente está encerrando já, né? Vários ouvintes mandaram, mas um que mandou foi o Padre Seron, e o Padre Seron já disse assim, mostra para ele o nosso projeto das casas, da Casa Lara aqui, e eu mal sabe o Padre Seron que vocês têm um super envolvimento também de fé, né, de religião. Eu me lembro do Cristiano, que canta o hino da São João, né? Que toca, o Frei Luciano estava na inauguração lá no Barra, São João tem esse... Muito, que bacana essa tua pergunta, eu arrepia toda a gente. É isso aí, é a razão, talvez seja a maior razão da existência da Rede Farmácia São João, é a sua solidariedade, né? Muitas pessoas podem até, os ouvintes, não acreditar, mas isso é muito forte, mas é mais forte que as pessoas imaginam. E a gente é muito presente em solidariedade, assim, a gente tem uma responsabilidade social muito grande e pode ter certeza, vai ser anotado, e essa missão, por isso que ele estava aqui, fez a parte dele, mas ele vai fazer a outra parte. Nós vamos sair daqui, nós vamos procurar o padre e com certeza, se for por uma causa nobre e justa, lá estaremos presentes. Boa notícia, Padre Seron. É incrível. E a gente sabe que ele faz um trabalho maravilhoso, e assim, ó, que bom que tem pessoas que se preocupam com os outros, né? Nossa, é e que amenizam o sofrimento e as dificuldades dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes. Aquelas pessoas que são deserdadas do mundo momentaneamente, né? Que bom que tem alguém que tem espírito de solidariedade, que acolhe, que ajuda. E não é nada diferente da nossa proposta. Nós não somos uma empresa mercenária, sanguinária, extrativista. Muitas pessoas, mas que sentido tem crescer e crescer? Mas nós não crescemos sozinhos. O lema da nossa empresa é cuidar da sua saúde, é a nossa missão. E é nos integrarmos às comunidades e de alguma forma ou outra, ter um sentimento maior, onde o indivíduo, o ser humano, é ele que tem que ser o beneficiário. Sim. É para isso que nós trabalhamos. Pedro Henrique Brair, presidente da Rede Farmácia São João, muito obrigado pela atenção, bom trabalho e sucesso. Nós que agradecemos essa grande oportunidade aí, e as pessoas que nos ouvem podem ter certeza. Às vezes a gente é fruto de alguns comentários que não são dos melhores, mas isso pode ter certeza. Isso, ao invés de nos diminuir, nos acresce, nos fortalece, e talvez seja o segredo do nosso sucesso. Toda vez que nós somos desafiados, nos tornamos maior, mais forte e mais combatente. Muito obrigado. 3h43,